líder, nós temos o poder da escolha, nós temos o poder de aprender, então não tem desculpa, porque você vai deixar o cavalo arriado passar na sua frente e não vai pegar a oportunidade. Ou se você monta no cavalo e não está preparado, o que vai acontecer? Você vai cair, vai se machucar. Então o meu papel aqui é te alertar. E é isso que você precisa fazer para ser promovido, para ter de verdade uma oportunidade e agarrá-la, fazendo com que ela se solidifique. Porque quando você ganha, todos à sua volta ganham. E o autoconhecimento, ele é a base, ele é o alicerce também. Assim como a confiança e outras coisas que eu acho fundamental, mas a confiança mesmo, ela está embutida ali no quanto você se conhece. Porque o fato de você ser confiável não significa que confie em você. Porque isso também depende de como o líder influencia, porque o líder, ele é um influenciador. Ele inspira as pessoas a fazerem o que elas precisam ser feito, sem que ele tenha que pedir, sem que ele tenha que cobrar, sem que ele tenha que exigir, sem que ele tenha que mandar. E aí, quando você se torna um entendedor de pessoas, você vai saber gerir os conflitos, você vai saber o quanto é importante escutar, você vai saber como fazer para identificar os valores dos seus liderados, para poder trabalhar com eles de forma em que eles sejam mais produtivos e que você consiga extrair o melhor deles, fazendo com que eles batam as metas, com que eles realmente se sintam valorizados, com sentimento de pertencimento e até mesmo de ownership, que é o sentimento de dono. E isso começa em você. É isso que você precisa fazer. Inclusive, eu tenho um curso de autoliderança. Na verdade, ele se chama Os 5 Pilares da Liderança de Sucesso, onde eu entrego os 5 pilares para que você tenha sucesso, não só na sua vida profissional, mas em todas as áreas da sua vida, porque a base dele é a autoliderança. Quais são os 5 pilares? Confiança, inteligência emocional, valores, servir com propósito e influência. Na verdade, esses 5 pilares da liderança de sucesso, ele acabou se tornando meio que de alta liderança. Porque tem lá um material onde a gente fala sobre tudo isso, onde tem perguntas, onde tem testes, mas tem o presencial dele, que também tem toda a parte prática, onde você vivencia ali as dinâmicas e você começa a abrir os seus pontos cegos. Porque tem um outro grande problema nos líderes. Porque uma das coisas que acontece muito são os líderes não perceberem o seu estilo. Eles estão tão acostumados com eles, né? Nós estamos tão acostumados com o nosso jeito de ser. E a gente aprendeu a nossa liderança onde primeiro? Quem nos liderava? Os nossos pais. Então a gente vem repetindo esse padrão na nossa forma de liderar as pessoas. E eu vou até dar um exemplo aqui, eu mesmo. Eu vim de uma educação muito rígida, muito rigorosa, sabe? Em que os meus pais tinham um tom de voz mais agressivo, né? Onde, tipo, não tinha meio termo e era aquilo e pronto. E assim, eles brigavam, sabe? Eu sou de família, descendência italiana, então você imagina, era um pipi, e falava, e brigava, e falava alto. Então eu aprendi assim. E então quando eu estava líder na minha própria empresa, eu tinha a mesma mania de exigir das pessoas. Então eu também exigia da mesma forma que os meus pais exigiam de mim, certo? Quando eu era criança. Então eu repeti o padrão. E eu não via mal nenhum, eu achava que eu estava certíssima, porque era assim. Então no meu mapa de mundo, na minha percepção, eu estava super certa. Porque eu estava cobrando, porque era assim, tinha prazo, tinha que ser daquele jeito, né? Sem ouvir, sem ser empática. Talvez eu a treinasse, mas eu não tinha tanta certeza, né, da minha delegação ou daquele treinamento.
Por quê? Porque eu não tinha habilidades, não tinha competência de liderança. E olha que eu tenho o perfil de um líder nato, né? Se bem que o líder nato ele não existe, mas durante muito tempo se acreditou que o líder já nascia pronto, por isso a gente fala líder nato. Até tem umas ferramentas hoje ainda de assessment, né, de perfil comportamental que solta o relatório como se você fosse líder nato. Se você tiver um comunicador, né, e um dominante alto ali num percentual, ele libera como se você fosse um líder nato. Se você já sonha com isso, ótimo. Mas se você sonha em ser um líder e vê que o seu teste não deu isso e o do colega deu, você vai falar, puxa, tô ferrado, né? Quando na verdade isso não é uma verdade. Porque você aprende as competências de liderança. Inclusive eu posso indicar aqui para você 2 filmes extraordinários para você comparar lideranças poderosíssimas com resultados incríveis, totalmente diferentes uma da outra. Então você pode olhar lá o Coach Carter, né, que é um treinador mais rigoroso, com uma liderança mais autocrática, e você pode olhar o Invictus, que é o filme do Nelson Mandela, onde ele é um líder muito mais estável, onde ele consegue as coisas de um jeito diferente, né? Ambos tiveram super resultados, mas totalmente perfis opostos praticamente. Então, o lance da liderança é a assertividade.